O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. O problema é que nós andamos há décadas demais a ouvir políticos a dizerem que os comboios são o futuro, mas por cá as coisas nunca passam das palavras. Olá, eu sou o Ruben Martins e este é o Poder Público. Esta semana falamos sobre o estado da ferrovia. Quase 60% das linhas férreas do país são mesmo classificadas como más ou medíocres. Não passaram no teste. Mais de metade das linhas ferroviárias de Portugal estão de tal maneira que nas com pior desempenho existem descarrilamentos pontuais. Estou na estação de Dois Portos, linha do Oeste, concelho de Torres Vedras. Aqui parece interior profundo. Estamos a 20 km do mar, a 5 da autoestrada. Pessoas apenas uma. Esperava o comboio. Não apareceu. Não tem alternativas e por isso vai ter de esperar uma hora para que o comboio que circulava no sentido oposto volte para trás. Talvez daqui a 2 horas. Aqui, a única coisa que parece passar é o tempo, marcado por um relógio que pauta os segundos com pequenas batidas numa sala de espera sem gente. Cada antes era tanta gente que iam trabalhar, iam no comboio que dava mais. Agora vão de carro, para carros. Neste episódio, está a ferrovia portuguesa em risco de colapso e ainda a história de quem conseguiu reabrir aos passageiros uma linha de comboio. Som. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. As páginas de um jornal. Durante alguns anos andámos encadeados com a história do TGV, em que sucessivos governos faziam muitos riscos no mapa e discutiam-se muitas linhas e só se falava em alta velocidade, e quem ficou a perder foi a rede convencional, foi o caminho de ferro que ainda temos, o que sobrava, e que ficou a perder imenso por causa desse encandeamento, desse deslumbramento pela alta velocidade. A recuperação agora está a ser muito lenta, está a ser muito difícil, foram muitos anos de desinvestimento e isso explica o estado, eu diria, lastimoso ao que chegou a rede ferroviária portuguesa. Ouvimos Carlos Cipriano, jornalista do Público, especialista em ferrovia, ao telefone das Caldas da Rainha. Não se compraram durante várias décadas de comboios novos e o que aconteceu foi que a frota foi envelhecendo. Havia também alguma explicação para a não compra de material circulante, porque existia a expectativa de que as linhas viessem a ser eletrificadas, segundo os planos que foram apresentados pela RFR e hoje Infraestruturas de Portugal, e, portanto, a dado momento até parecia racional, da perspectiva da CP, não investir na compra de comboios a diesel, uma vez que vinha aí o maravilhoso mundo das linhas eletrificadas. Esse maravilhoso mundo não chegou e assim chegámos ao estado atual com uma frota de comboios a diesel do século passado. Com uma agravante suplementar. É que, entretanto, com a crise, com a saída da crise e com a manutenção das cativações nas empresas públicas, a EMF, que é uma empresa do grupo CP responsável pela reparação e manutenção de material circulante, não está autorizada a contratar pessoal. Houve pessoas que saíram, houve trabalhadores que se reformaram, e, portanto, neste momento tem uma situação dramática de falta de pessoal, falta de mão de obra, que, digamos assim, não consegue dar conta do recado. O ano passado, em 2017, houve mais de 600 supressões de comboios durante todo o ano. Isto dá uma média superior a 2 comboios por dia suprimidos. Nem sempre os comboios suprimidos foram substituídos por autocarros e este ano continuamos no mesmo caminho. Fazemos aqui uma pausa. Vou ligar para o Rui Pinheiro, membro da Comissão de Utentes da Linha do Oeste, que todos os dias segue de perto a situação da linha que liga Melessas a Coimbra e à Figueira da Foz. Vamos lá saber como é que estão as coisas. Sim? Estou, Rui Pinheiro. Sim. Ruben Martins, do Jornal Público. Qual é que é a situação atual da linha do Oeste? Eu sei que há muitos comboios suprimidos. Do Oeste, hoje estão suprimidos. Temos três máquinas a fazer o horário de 5. Temos supressões sistematicamente, digamos assim, desde janeiro de 2017. Ou seja, há 1 ano e 5 meses. As pessoas estão a começar a desistir do comboio.
Se a empresa cumprir o horário, todos os horários que tem de oferta ao público, os passageiros vêm, nós temos passageiros. Só que há muita gente desmotivada, descontente, porque a empresa não cumpre os horários. Não é só no Oeste, ainda há poucos dias no Algarve houve num só dia supressão de 10 comboios. Também acontece no troço Casa Branca-Beja e a situação só pode agravar-se uma vez que os comboios que ainda estão em circulação são obrigados a fazer mais quilómetros para substituir os que estão à espera de reparação e, como fazem mais quilómetros, têm que ir mais vezes à oficina para fazer manutenção ou para serem reparados e, portanto, acabam por lá ficar encostados e cada vez há menos comboios. Para o ano acontece a liberalização do mercado ferroviário na Europa, que é, como quem diz, pode vir a acabar o monopólio da CP, uma vez que outras empresas ferroviárias podem pedir para operar em Portugal. Está a CP preparada? Até há um ano, eu julgo que a CP estava preparada, ou pelo menos tinha um plano para a liberalização. Portanto, havia um documento, havia uma administração que estava preocupada com isso, que tinha um plano para a compra de material circulante, que lhe permitiria operar inclusivamente em Espanha e portanto, preparava-se para avançar para a Espanha antes que Espanha avançasse sobre Portugal. Penso que a ACP tem duas soluções, portanto, ou avança sozinha ou faz uma parceria com a Renfe e operam ambas no mercado ibérico. Sendo certo que já é público que os alemães, a Deutsche Bahn, através da Arriva, vai entrar no mercado português, numa circulação entre La Corunha e Porto. E não sabemos se não quererá depois continuar a operar noutras linhas em Portugal. Também não estou a ver muitos operadores estrangeiros interessados em operar no nosso território, porque não creio que sejamos muito apetecíveis, mas para já existem estes e penso que a ACP das duas uma, ou chega a um acordo com a Renfe e falo lá sempre de uma situação de fragilidade porque não tem muita coisa para apresentar, não tem material circulante, as linhas estão como estão, ou tentará fazê-lo sozinha. Na lista das linhas que já fecharam, muitas já foram desmanteladas, já se levantaram os carris, portanto já não há muito a fazer. Claramente enganaram as pessoas quando prometeram que as linhas iam ser modernizadas e afinal acabaram com o encerramento. E se houver alguma reversão, eu apontaria, por exemplo, para o caso da linha Beja-Funcheira, porque serve de redundância à linha do Sul. Ou seja, neste momento, se na linha para o Algarve houver algum acidente ou algum problema na linha, não há nenhuma redundância e, portanto, o país fica cortado ali, não é? E a reabertura dessa linha entre Beja e Funcheira permitiria que o tráfego, não só do Porto de Sines, com mercadorias, como de passageiros vindo do Algarve para o Norte, pudesse circular por aí. Estou, João Cunha? Sim, sou eu. João Cunha é administrador do Portugal Ferroviário, que edita a revista portuguesa sobre ferrovia Transporter. Pergunto-te, Portugal tem uma má rede ferroviária? Para já é uma das pouquíssimas redes que ao longo dos últimos 200 anos não teve qualquer atualização à evolução do país. Ou seja, todos os outros países com a evolução das dinâmicas sociais e de mobilidade e até o surgimento de algumas cidades, a decadência de outras, foram alterando as suas redes de caminhos de ferro, quer nos traçados, os sítios onde passam, etc., quer também para responder, por exemplo, a necessidades de maior capacidade. Nós em Portugal nunca fizemos nada disso. Na prática fazemos sim ajustamentos de rede, que é como quem diz, fechamos quilómetros de linha. E foram muitas as que encerraram nos últimos anos. Corgo, Tâmega, parte da linha do Tua, a linha do Sabor, ramal de Cáceres, a linha do Alentejo entre Beja e a Funcheira, o ramal da Lousã, ramal da Figueira da Foz, o de Vila Viçosa, Moura e por aí fora. Temos hoje 1 milhar de quilómetros de linha férrea desativados. Nós temos uma suborçamentação muito grande nos caminhos de ferro. Aliás, hoje em dia, como se fala muito também do Serviço Nacional de Saúde, é um pouco a mesma questão, ou seja, ao fim e ao cabo, tenta-se que a CP faça todo o serviço ferroviário em Portugal, mas de preferência sem pagar. É um bocado esta a imagem. E depois o passar dos anos faz o resto, não é? Portanto, sem investimento em comboios novos, tem que se ir reaproveitando os antigos. Os antigos estão cada vez mais gastos, necessitam de cada vez mais manutenção, saem cada vez mais caros, o dinheiro não aparece, vão ficando parados nas estações e deixa de haver material para fazer as circulações. Então dizes-me que a culpa é do governo e não do operador ferroviário? 90% da culpa hoje em dia é política. Eu acho que a ligação que falta é o escrutínio à atividade política. Porque eu não duvido que os governos queiram investir no caminho de ferro. Obviamente o dinheiro não estica para tudo. Falando agora já no país no seu global, não é? Portanto, nós basicamente vivemos
há várias décadas mais ou menos com as mesmas prioridades de gasto público e, portanto, o dinheiro não dá para tudo. Eu tenho pena que os políticos não o assumam, não é? Porque se o assumissem, nós, população, se calhar podíamos decidir, não é? Podíamos escolher, olha, agora preferimos alocar mais dinheiro aqui, menos dinheiro ali, etc. Eles acabam por escolher sempre a via mais fácil, que é dizerem que sim senhor, que têm muita vontade e querem fazer grandes coisas, mas depois realmente nunca há alocação de meios. Previstas estão obras no valor de 2 mil milhões de euros num plano que se chama Ferrovia 2020. Um plano comparticipado com fundos europeus que vai intervencionar centenas de quilómetros de linha e criar uma nova ligação entre Évora e Elvas. Mas estas alterações não acabam por ser mais cosméticas do que competitivas, João? Sim e não. Ou seja, o não é porque nós, de facto, a maior parte das linhas que estão a ser intervencionadas, elas estão num estado de tal modo decadente que alguma coisa terá que se fazer. E, portanto, nesse sentido, não estamos a deitar dinheiro à rua, porque, quer dizer, esta alternativa era daqui a 2, 3 anos fechá-las. Por outro lado, sim, porque nós em Portugal começámos, os grandes investimentos ferroviários começaram a tempo da Expo 98 e depois reforçaram-se para o Euro 2004. Foram sempre investimentos, para já muitíssimo mais baixos do que os rodoviários, mas foram sempre investimentos muito conservadores, ou seja, foi, lá está, pegar nos velhos traçados, fazer uma operação de cosmética que tem coisas importantes, reforçaram muito a segurança, sem dúvida, eletrificaram as linhas, que também têm ganhos energéticos e ambientais evidentes, tudo isso é positivo. Só que não mexeram nos atributos de competitividade, ou seja, as velocidades, a proximidade às populações ou às indústrias, ou, por exemplo, as rampas, que são um elemento crítico para a produtividade dos comboios de mercadorias, e sem se mexer nisso, de facto, estamos a perder um pouco de tempo. Se confirmar a operação da Arriva na linha do Minho, entre Porto e A Corunha, só com a oferta que a Arriva já anunciou, há grandes hipóteses de que a capacidade instalada na linha se esgote rapidamente. E estou a falar da capacidade que se está a instalar agora. Portanto, isso também já diz um pouco do que são os horizontes, não é? Viramos a leste e voltamos ao passado. 2012, o comboio de passageiros deixou de passar pelo interior do distrito de Porto Alegre. A semana passada chegou a certeza. Um breve artigo no Jornal Público anunciou-me uma decisão esperada, um receio. A CP vai encerrar, nas primeiras horas de 2012, a linha Beja-Funcheira e a linha do Leste. A linha do Leste, a ligação entre Abrantes e Elvas, Badajoz à vista. Uma linha que faz parte da minha história e desenhou as minhas primeiras memórias, moldou a massa que me fez gente. A linha do Leste vai fechar, dizem. Ouvimos o jornalista Pedro Esteves numa crónica de então a que chamou de Caminhos Sem Ferro. Ainda assim, o ferro por lá ficou e os comboios de mercadorias que iam de Sines rumo à Espanha passavam por lá. Mas em agosto de 2017 algo mudou. Eu acho que hoje é um dia de grande alegria para a população de Porto Alegre, do Concelho e do Distrito de Porto Alegre, porque o comboio que o governo PS-PSD tinham roubado à população em 2012 voltou de novo a circular. Estávamos a ouvir a dirigente do Partido Ecologista aos Verdes, Manuela Cunha, em declarações à Rádio Porto Alegre. Os Verdes tinham feito uma campanha para que o comboio de passageiros voltasse à linha. Quase um ano depois da linha ter sido reaberta, liguei para a Manuela para saber como estão as coisas pela linha do Leste. Está a ser uma surpresa. Estão a haver mais passageiros do que aquilo que o governo pensava e a CP queria ter. Houve números oficiais aí no início, julgo eu, deste ano, ou no fim do ano passado, apontavam em média 27, 28 por média por viagem. Ora, se estamos a falar de uma zona que é o distrito mais despovoado do país, isto não é mau, não é? Agora, vamos dizer assim, uma média quer dizer que há dias que tem mais e dias que tem menos. E isto num serviço que não responde ainda às necessidades das populações. Para já, ainda há só um comboio por dia que vai do entroncamento a Badajoz e depois volta para trás, um horário por dia que sabe a pouco, mas que é simbólico por ter sido a primeira reversão do encerramento de uma linha ao tráfego de passageiros. Poder público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O
que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.